Ora então, muito bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Ponto Prévio, Fórum da Juventude, o programa que reúne representantes de movimentos políticos já representados em Amarante. Hoje temos um tema que nos vai ocupar durante o mês de maio. No próximo dia 25 de maio, em Portugal, vão-se realizar as eleições europeias de 2014, que vão ditar, portanto, a eleição de cerca de 21 deputados representantes de Portugal para o Parlamento Europeu e também uma eleição que irá determinar quem vai ser o próximo Presidente da Comissão Europeia. Portanto, o Durão Barroso este ano cessa funções por limite de mandato. As eleições europeias de 2009 foram caracterizadas por uma taxa de abstenção muito elevada, 63,2%. É uma taxa que preocupou muitas pessoas ao longo dos últimos anos e é um tema que tem aparecido ultimamente também na comunicação social. Alguns deputados e algumas pessoas manifestam alguma preocupação sobre esta taxa de abstenção, mas algumas diferenças nas eleições deste ano e algo que vamos abordar também ao longo deste programa do Fórum da Juventude. E depois também vamos perguntar aos nossos convidados quais é que são os principais temas que ocupam os partidos que vão apresentar listas às eleições deste ano. Eu tenho aqui à minha direita Miguel Basto, representação do PCP-CDU. Miguel, muito bom dia, obrigado por estar aqui presente hoje. Miguel, vamos começar aqui pelo primeiro tema. Taxa de abstenção 63,2% em 2009, um bocado diferente de 1987, que seria 27,8%. Isto é algo que preocupa a CDU, a taxa de abstenção. Porquê é que acha que a taxa de abstenção é tão elevada neste tipo de eleições? Bom, o motivo é seguramente porque estão descontentes com as políticas de ultimamente e também porque as pessoas pensam que as eleições para o Parlamento Europeu não são muito influentes no país. Bom, isto não é verdade, é claro que já sabemos. Agora, todas as medidas que passam para Portugal, feitas, impostos, descidas de salários ou as reformas, são todas propostas na Europa. Maioritariamente são impostas pela Troika, essa que foi assinada pelo PS, PSD e CDS e que tem a participação, e o PS também, foi o que eu disse, penso eu. Sim. Com a ajuda da FMI e a União Europeia. Embora isto passe por uma enorme preocupação para o país, porque, segundo sabemos, há muita política de direita na Europa. Isto traz austeridade e por aí fora. Sabemos que no passado, desde que Portugal entrou na CEE, muitas medidas foram feitas na Europa que foram destruidoras para o país. Como, por exemplo, as cotas da pesca ou da agricultura. Isto vem à cabeça também dois nomes, Cavaco Silva e Mário Soares. E o grande problema da moeda única, que tem vindo a tirar-nos a soberania, a nossa autonomia do país, politicamente e pronto, lá está, e moralmente também. Mas, Miguel, portanto, a gente estamos a ver aqui, mas vamos abordar um bocadinho o tema da abstenção. Eu sei que vários candidatos já se manifestaram, da CDU e do PCP, e têm dito que, obviamente, há aqui uma oportunidade para as pessoas votarem fora este governo. Portanto, o que é que você acha é que se deve a esta taxa de abstenção em 2009? Uma taxa tão grande? As pessoas não querem saber da União Europeia ou pensam erroneamente que a União Europeia não está dentro da União Europeia, realmente não nos afeta, mas como temos observado ultimamente, e como disse, temos sido afetados, obviamente, por exatamente extraordinárias para os nossos casos, obviamente, que estamos aqui. Agora penso que a abstenção será menor, porque as pessoas agora veem com mais clareza que Portugal está muito mais dependente da União Europeia do que pensava antes, em 2009. Mas está a falar da dependência económica, mas também de uma certa dependência política, de uma certa forma. Exatamente. Também,
Portanto, não há soberania neste momento. Exatamente. Ok. A soberania está muito mais... Mas isso era parte do projeto europeu, não é? Exato. Muitas destas políticas também deveriam ser feitas a nível da Europa. Algumas das políticas, digamos, fora desta situação em que estamos agora, é extraordinária. Isto era algo que a gente estava à espera, já de uma certa forma, uma maior integração europeia, não é? Sim, só que infelizmente essa integração só tem vindo a ajudar o eixo franco-alemão. Exato. Portanto, há aqui uma separação dentro da Europa. Há Exatamente. uma pequena cisão. Não estamos propriamente vocês pensam. igualados a esses grandes grupos económicos. Muito bem, Miguel Basto, muito obrigado pela sua intervenção. Aqui à minha direita também tenho a Joana Abreu, que representa hoje a Juventude Social Democrata. Bem-vinda, Joana, ao nosso programa. Olá, bom dia. Bom dia. Joana, eu passo-lhe a mesma... Vamos pegar aqui mesmo no tema da taxa de abstenção. O Miguel fez aqui uma crítica bastante contundente à Europa e às políticas que vêm da União Europeia. E vocês, a que é que acha que se devem estas taxas de abstenção tão elevadas? E, obviamente, pegando no que o Miguel disse, se acha que desta vez vai ser diferente, nesse aspecto. Portanto, antes de mais, eu acho que nós, e muito recentemente, uma personalidade que tem alguma influência na juventude, sobretudo na juventude, mas que é um bocado transversal, Bono, disse-nos que nós somos a geração mais europeísta de sempre. Eu, por exemplo, nasci, e penso que os dois colegas que estão aqui comigo são mais novos que eu nasci no ano em que Portugal aderiu à União Europeia. E, portanto, nessa perspectiva, eu sou, efetivamente, o exemplo de uma geração mais europeísta. Mas, efetivamente, as taxas de abstenção têm ou demonstram um problema nefasto. Porque as pessoas acham que a Europa está lá longe, Bruxelas, em Estrasburgo, no Luxemburgo, e que não as afeta diretamente. No entanto, não é assim. Nomeadamente para os jovens, porque eu falo pelos jovens e para os jovens, a União Europeia promove uma política, nomeadamente de empregabilidade, de estágios, de circulação de estudantes, que deve ser alteada pelos agentes políticos. E nessa perspectiva, a taxa de abstenção claramente demonstra que nós não estamos tão sensibilizados para estas políticas, que, sobretudo, não estamos sensibilizados para o facto do processo de integração europeia marcar decisivamente os últimos 60 anos. Porque repare-se o seguinte, provavelmente se perguntar à maioria da população o que é a União Europeia, hoje fazem uma identificação muito clara e muito precisa, tem a ver com a Troika, única e exclusivamente, quando isto não é assim. No que diz respeito à empregabilidade, nomeadamente, não só dos jovens, como de todos os trabalhadores, nós hoje verificamos um padrão de sustentabilidade nas políticas de emprego que advém única e exclusivamente do cenário europeu. E, portanto, nesta perspectiva, nós temos de nos lembrar, por outro lado, que um dos valores fundamentais da União Europeia, e que foi um dos objetivos primordiais, foi precisamente a paz. Nunca a Europa viveu em paz durante tantos anos. Há, inclusivamente, um autor que diz, muito interessante, que diz que na Europa se viveu numa relação de violência doméstica até que o processo de integração europeia, comunitário inicialmente, tivesse sido criado. Ora, retomando, deixe-me só apenas dizer o seguinte. A abstenção tem diretamente respaldo no facto de, internamente, nós não fazermos a promoção efetiva do que a União Europeia está a fazer. Está a fazer, nomeadamente, pelos jovens, porque lhes permite a circulação, quer nos seus planos de estudos, lhes permite, posteriormente, a circulação, quer em termos de estágios esses remunerados e que permitem um aumento da competitividade. Recentemente, inclusivamente, eu tive a oportunidade de estar numa das instituições europeias e fiquei chocada com a quantidade de funcionários que estavam a exercer, nomeadamente, as funções de linguistas, não é? De intérpretes, de tradutores, que podiam perfeitamente ser lugares que serem ocupados por cidadãos portugueses e, no entanto, estavam a ser desenvolvidos por cidadãos de outros Estados que têm também a língua portuguesa. E, portanto, isto começa nos próprios planos curriculares e que é, efetivamente, necessário verificarmos. E uma outra questão que eu acho que é muito importante, e também pegando aqui, fazendo o gancho com aquilo que
que o meu colega da CDU disse, ele falou-nos da pesca, da agricultura, que a União Europeia acarretou até um setback, um atraso, né, neste âmbito. Não é bem assim. Não é bem assim, nomeadamente a Aliança Portugal, que me cabe aqui representar, tem inclusivamente uma política muito precisa relativamente a estas questões. Não só fala da designada economia azul, que é totalmente vocacionada para as pescas, obviamente, e tendo Portugal um papel privilegiado nesta matéria, como também os próprios quadros europeus, atualmente, de financiamento, como já ouviram falar, a distribuição de rendimentos plurianuais, nomeadamente no âmbito do Horizonte 2020, uma das áreas pluridisciplinares prende-se precisamente com a questão do mar, com a utilização de recursos híbridos e, portanto, nós temos necessariamente, e no âmbito, nomeadamente, das discussões no âmbito das eleições europeias, é muito pertinente que todos os partidos, e não só a Aliança Portugal, esteja efetivamente apostado em dizer o que é que se faz na Europa. Porque o que eu vejo diariamente, e os colegas vão me desculpar, é uma discussão nos meios de comunicação social da situação interna do país. Quando, no entanto, não tem um respaldo evidente o que é que se fez efetivamente no seio da União Europeia. Mas os próprios manifestos dos partidos, quer seja do PS, quer seja do Bloco de Esquerda, quer seja da CDU, ou seja, do PCP em coligação com os Verdes, nota-se que páginas e páginas dos seus manifestos são única e exclusivamente utilizados para discutir política interna pura, quando isto não deveria acontecer, não é? E depois os próprios secretários-gerais ou presidentes dos partidos utilizam a promoção das eleições europeias para discutir situações meramente internas e para chamarem as pessoas ao voto, que é outra questão que é muito complicado. Depois as pessoas gostam ou até se sentem quase coagidas a atuarem como Saramago incitava há uns anos na sua obra, não é? Portanto, acha que há aqui uma certa, não vou dizer uma certa confusão, mas talvez um pequeno aproveitamento sem dúvida nenhuma. Eu tenho lido algumas entrevistas a alguns candidatos de esquerda que realmente falam chamam ao voto para dissentimento. Concentrem o voto no PS para mostrarem já, para derrotarem o governo. Mas isto é um sinal que realmente estas políticas europeias influenciam muito a nossa vida interna. Totalmente. Eu posso lhe dizer que o direito da União Europeia, as políticas da União Europeia, influenciam desde o uso das colheres de pau, imagine, por exemplo, a situação de uma pessoa. Imagine que eu me queria casar com uma pessoa que é cidadã de um Estado terceiro. Imagine, foi uma situação que aconteceu várias vezes e que foi levada a lume, inclusivamente. E, de tal maneira, o processo de integração está desenvolvido, porque se pensa sempre, eu lia uma reportagem sobre a Marisa Matias, em que ela dizia porque isto, e era tudo muito redutor, e também o João Ferreira também diz isto, que era tudo muito redutor à volta das políticas económicas. Não é assim. Aliás, num âmbito em que existe uma crise económica tão evidente, nós encontramos uma cidadania a crescer, a olhos vistos. E, por exemplo, naquela circunstância que eu lhe dizia, hoje em dia já se consegue alargar a cidadania europeia. Eu, que sou cidadã da União Europeia, posso eventualmente, numa situação limite, a pessoa que é casada comigo acaba por gozar do estatuto de cidadão europeu sem o ser. E, portanto, isto é evidente. Portanto, não se esqueçam, o Tratado de Lisboa é extremamente criticado, tem imensas falhas, efetivamente. O Dr. Paulo Rangel é um dos mentores, inclusivamente, de um relatório que foi publicado muito recentemente de revisão do Tratado de Lisboa, porque também é um especialista no âmbito do constitucionalismo. E a realidade é que, apesar disto, o Tratado de Lisboa trouxe, em termos de proteção, nomeadamente direitos humanos, que toda a gente gosta muito de falar, uma proteção muito lata, com a consagração, nomeadamente, de uma Carta dos Direitos Fundamentais, não é? No seio da União Europeia, que tem força juridicamente vinculativa, e eu, como cidadã, posso gozar daquele padrão de proteção, quando antes tinham de se estar a fazer desdobramentos
quanto a estas matérias e, portanto, não são só coisas más e a União Europeia já nos regula a este ponto do ambiente, à energia, ao emprego, porque existe já um conjunto de diretivas que foram adotadas no âmbito do emprego e no âmbito da proteção dos trabalhadores, que nos permite sempre aprender com ordenamentos que são mais evoluídos do que os nossos e aproveitar num seio da União de um padrão mais elevado até do que aquele que eu tenho no meu país, em Portugal. Voltando aqui muito rapidamente à questão inicial, e ilustrou muito bem todas estas vantagens de ser europeu, como é que convencemos as pessoas a irem votar, a fazerem a sua decisão e evitar este, perdão a palavra, descalabro que foi 63% de abstenções numa eleição de uma Europa? Como é que se vê? A culpa é dos agentes, de quem é a culpa, ou é mesmo uma questão cultural em que as pessoas realmente pensam que... Eu penso que primeiro é uma questão cultural, porque eu diariamente debato com colegas que pura e simplesmente desacreditaram-se da política, quando antigamente, para a geração, por exemplo, do meu avô, para o meu avô, ir votar era um dever, mas era um dever que ele exercia com toda a consciência, porque lá está, durante anos aquela questão foi-lhe vedada. Por outro lado, eu penso que nas discussões políticas, no âmbito das eleições às europeias, ao Parlamento Europeu, tem que se fazer um debate centrado no que efetivamente se anda a fazer na Europa e isto, os órgãos de comunicação social também têm uma palavra a dizer, porque nós verificamos que muitas das mensagens que são politizadas de maneira a converter tudo de maneira algo contraditório, ou seja, não se passa a mensagem fundamental, passa-se só o trecho relativo à política nacional ou ao comportamento do governo ou da oposição. E não, tem que se fazer um debate salutar em que, e se for necessário, tem que se fazer uma implementação, porque eu lembro-me e penso que as coisas continuam exatamente da mesma maneira. Quando eu andava na escola secundária, e os colegas aqui não me deixam mentir, a União Europeia era aquele último tema que nós estudávamos em História e que muitas vezes nem chegávamos lá porque já estávamos a entrar em férias. E hoje em dia esta consciência tem que ser criada. E o mesmo aconteceu, eu lembro-me que isto aconteceu quando eu andava na 4ª classe, depois outra vez no 7º ano, porque isto é cíclico, não é? E novamente, sempre assim sucessivamente. E portanto, acho que começa pelos agentes políticos, de não estarem a discutir o que realmente não importa, e num segundo momento passa por uma sensibilização desde as camadas mais jovens, porque provavelmente se a União Europeia não fosse aquele bicho de 7 cabeças, o chamado OPNI, Objeto Político Não Identificado, provavelmente se fosse tudo desmistificado, as pessoas saberiam o que vem da União Europeia, que efetivamente é salutar e que é de aproveitar. Muito bem, a Joana Abreu, agradeço imenso a sua intervenção, muito elucidativa. Francisca Costa, em representação da Juventude Socialista, teve uma prova aqui esta manhã, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui e representar a Juventude Socialista. A vantagem de ser uma pessoa que fala um pouco mais tarde do que as outras é que já há uma série de opiniões que vieram aqui pela linha abaixo, e realmente há aqui algumas questões que foram levantadas. Eu vou-lhe passar também para ser, obviamente, para sermos justos vamos falar da questão da taxa de abstenção, mas gostava de pegar duas coisas que se disseram aqui, se realmente acha que há o que se diria em inglês um generation gap. Eu acho que nenhum de vocês tinha idade para votar nas eleições de 2009. Portanto, eu não. Nenhum votou, portanto vocês três vão votar pela primeira vez. É interessante, aliás, era um tema que também, uma ideia que também tinha aqui por passado, em que realmente também há uma geração mais jovem, um pouco mais atenta a estas questões, um pouco mais orientada para a Europa também. Você disse, eu sou um cidadão europeu, eu sou europeu. Esta taxa de abstenção é muito grande. Concorda que a culpa há uma série de problemas, passando pelos agentes políticos, passando pelo sistema de educação, Sim. Em que contribui para esta taxa de abstenção tão grande, se acha que vai acontecer o mesmo nestas eleições, e também se concorda que devíamos estar, provavelmente, como o Miguel Bastos fez aqui uma crítica muito grande à Europa, talvez se poderia dar-nos uma ideia do que pensa em termos de sermos um Estado pertencente aqui a esta União Europeia.
Ora, pronto, muito obrigada. Bom dia antes de mais. Eu gostaria de clarificar em primeiro algumas questões. Quando nós falamos em taxas de abstenção relativamente à União Europeia, não nos podemos esquecer que elas já são bastante elevadas também noutros processos de sistema eleitoral que nós também temos, as legislativas, as autárquicas, por aí adiante. E isto parte muito, e vários estudiosos têm-se debatido relativamente a esta questão, com a percepção de que os portugueses, e vou-me cingir à nossa realidade, que é esta, portuguesa, têm a percepção de que nós não temos uma democracia efetiva. E não temos uma democracia efetiva que, à partida, e por estudos que são feitos, que era muito melhor há uns anos atrás, curiosamente, e que não se tem expectativas de que melhore. Isto foi um estudo da Universidade Católica, e que, portanto, os portugueses têm muito esta acessão. Isto também parte do princípio, e isto também já foi discutido também em instância pública, de que há uma descrença muito grande em relação aos partidos políticos. E, portanto, nesse sentido, há uma consideração de que a eficiência do voto pode não ser tão útil no que concerne a Portugal, quanto mais à União Europeia. E, portanto, eu julgo que as pessoas estão um bocadinho desacreditadas que o seu voto tem alguma eficiência e, principalmente, em termos europeus, que é uma instância um bocadinho mais afastada, quer queiramos, quer não, muito mais afastada daquilo que é a realidade portuguesa. E depois, tal como a colega Joana já disse, e o colega também da CDU, não há uma cultura efetiva de participação e de cultura europeia. Porquê? Acho que há aqui uma série de organismos catalisadores que deveriam ser mobilizados para que tal acontecesse. Efetivamente concordo que nós somos uma geração europeísta, os mais jovens, mas nós não podemos esquecer que Portugal não são só os mais jovens. E acho que é a partir da instituição escolar, fundamentalmente, que deve haver um processo de formação para estas questões. Sabemos, temos uma democracia recente e é bom que o saibamos e que o digamos com clareza, e é preciso que a escola, as câmaras municipais, os organismos e outras instâncias locais, IPSS, casas da juventude, etc., trabalhem muito estas questões com os jovens, porque eu acredito que é desde cedo que se desenvolve essa dita cultura e aproximação à participação cívica e política, seja ela partidária ou não, pode ser numa associação, pode ser no regime de voluntariado, o que quer que seja. Mas também gostaria de dizer, e a propósito também do que já foi discutido aqui, que nós de facto somos uma geração europeísta, que vamos construindo uma maior sensibilidade para estas questões, mas a geração, se calhar, dos meus pais, dos meus avós, já não tem esta acessão. Porquê? Porque a União Europeia tem um regime, na minha opinião, na opinião genérica da Juventude Socialista, e que deve ser alterada, um bocadinho tecnocrata, burocrática e afastada daquilo que é o princípio de cultura de proximidade em relação aos cidadãos. Temos cerca de 60% mais ou menos de legislação que já é importada da União Europeia e, portanto, faz sentido que haja uma maior informação, e os mídias aí têm um papel fundamental em informar as pessoas, e eu penso, neste caso vão-me perdoar, mas eu penso que os mídias têm feito um papel muito mais sensacionalista e de aproveitamento daquilo que são intrigas partidárias, muitas vezes, do que propriamente a cultura política dita por ela mesma, e, portanto, acho que há uma série de questões que temos que alterar, que deve partir muito de um debate claro, interpartidário e com outras instâncias, de modo a que as pessoas tenham mais informação acerca do que se passa na União Europeia. Os partidos que agora vão ser eleitos, os eurodeputados que agora vão ser eleitos, têm também esse papel fundamental de nos aproximar, de aproximar os portugueses, as pessoas que os elegeram, para saberem mais sobre a União Europeia, o que lá se passa, batalharem sobretudo por questões que nos definem enquanto povo, nomeadamente na situação económica e social e de desenvolvimento, e neste caso a questão da empregabilidade e dos estágios que a Joana falou são muito importantes. De facto, a União Europeia promove esse tipo de iniciativas de uma forma muito acérrima e com bastante qualidade, com bastante rigor, com uma remuneração justa, talvez aquela que nós jovens não encontramos aqui em Portugal na atualidade, e acredito e espero, pelo menos no que concerne ao Partido Socialista, que batalhe de forma acesa em Parlamento Europeu para que estas questões sejam resolvidas ou pelo menos colmatadas. Muito obrigado, Francisca Costa.